Meu caro amigo, minha cara amiga, nós preparamos esse trabalho para você com muito carinho. Eu sempre tive o desejo de falar um pouco mais sobre São Francisco de Sales, porque ele escreve com uma clareza muito grande, ele é profundo na sua espiritualidade e ele me ensina a rezar. Então, volta e meia, eu retomo os textos dele, Introdução à Vida Devota, Tratado do Amor de Deus e outros, para rezar. Então, quis compartilhar isso com você com muito carinho. Quem foi São Francisco de Sales? Ele nasceu na França em 1567, era muito estudioso, inteligente, formou-se em Direito, doutorou-se em Teologia. Depois, contrariando seus pais, que queriam que ele fosse famoso e rico, bem-sucedido, acabou se tornando padre em 1593. Morreu com apenas 55 anos de idade, no dia 28 de dezembro de 1622. Foi canonizado em 1877, elevado à dignidade de doutor da Igreja em 1877. E a sua festa é celebrada conforme o novo calendário no dia 24 de janeiro, dia que seu corpo foi levado à sepultura definitiva em Annecy, na França. São Francisco de Sales foi declarado por Pio XI padroeiro da boa imprensa e dos jornalistas católicos em 1923. Sobre esse fato do jornalismo, tem uma história dele muito interessante. O padre Francisco de Sales era conhecido pela sua calma imensa. Então foi mandado para uma região na Suíça, que tinha um terreno muito difícil para pregar o Evangelho, e a grande maioria das pessoas havia aderido à nova religião protestante. Além de todo o fanatismo, eram muito ignorantes naquela época, muito rudes com ele. Nada ou quase nada ele conseguiu nas cidades, então acabou indo para os povoados e as aldeias, e lá também não teve tanto sucesso. Muitos fechavam a porta para ele. Então o que ele fazia nesse caso? Ele atirava folhetins debaixo das portas, folhetos que ele mesmo escrevia, uma espécie de panfleto moderno, falando sobre as principais verdades da fé católica. Daí vem a ideia de patrono dos jornalistas, né? Dizem que certa vez, numa noite chuvosa, ele precisou encolher-se junto à parede de uma casa com um telhado mais saliente para se proteger da chuva. Numa outra ocasião, ninguém quis acolher aquele padre e, apesar da noite fria, como um gelo, ele não conseguiu hospedagem em lugar nenhum. E aí a sua criatividade entrou em funcionamento. Se as casas se fechavam, restava o forno de fazer pão no quintal. Ainda quentinho, ele acabou passando a noite dentro do forno de assar biscoito. Então, era um homem que tinha assim, uma santidade imensa, uma simplicidade imensa, uma criatividade imensa. E as conversões começaram a apontar aqui e ali e tal, por causa da pregação fácil dele, da fala que ele tinha e do testemunho exemplar que ele tinha também. Por exemplo, a importância de ter clareza de que Deus está presente em toda parte. Portanto, Ele está presente perto de nós na hora da oração. Disse também que se Deus está em toda parte, Ele também está no nosso coração e nós podemos conversar com Ele. Mais ainda, Deus me olha com um olhar amoroso. Ele não me olha com um olhar de delegado, de juiz, de condenação, mas com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia. Então é importante, quando eu vou rezar, saber que Deus está me olhando. E Ele está me olhando com admiração, como um pai que olha para o filho, dando os primeiros passinhos. Pai costuma ficar até bobo diante do filho. Pai vira criança também. Eu não tenho medo de dizer que Deus
fica sorridente quando ele vê o nosso esforço de caminhar em direção a Ele com os braços estendidos, chamando Ele de Pai. E quem nos ensinou a chamar a Deus de Pai foi o próprio Jesus. Jesus é Filho de Deus e é Deus segundo a natureza. Nós não temos a natureza divina, nós somos de natureza humana. Então nós somos filhos adotivos de Deus Pai e Jesus é nosso irmão. E Jesus, nosso irmão, nos ensinou a chamar a Deus de Pai. A palavra que ele usava é Abba, que quer dizer papaizinho. Eu dizia aqui também que nós precisamos de ter algumas muletas na hora da oração. O que é essa muleta? É aquilo que não me deixa cair. Por exemplo, o meu pensamento é um pensamento vira-lata. Você já viu um cachorro vira-lata quando ele sai para a rua? Ele sai fazendo xixi em tudo quanto é poste. Ele para aqui, ele para ali, ele vai a cheiro o que não deve. O nosso pensamento é assim. Ele está constantemente com uma velocidade de neurônios, processando ao mesmo tempo múltiplas informações. E como ter então aquela paz serena das águas tranquilas na hora da oração? Aí é que vem a história da muleta. A muleta me ajuda a concentrar. A muleta não deixa eu cair. A muleta me ampara para eu caminhar nessa vida de oração. O que eu estou chamando de muleta aqui? O terço, a palavra de Deus, um bom autor. São recursos que você tem que ajudam você a não se perder na hora da reza. Mas eu acho também que a oração é uma questão de disciplina. Você fala assim, eu não tenho tempo para rezar. Eu tenho que ir ao banco, eu tenho que ir lá no centro da cidade, eu tenho menino para cuidar, eu tenho casa para limpar, eu tenho roupa para lavar. Eu pergunto para você, você tem tempo para almoçar? Eu imagino que você toma banho todo dia. Faz bem. Eu imagino que você tem tempo para conversar com um amigo, para ver um programa de televisão. Por que só para rezar você não tem tempo? O tempo é questão de organização da vida. Nós temos que planejar o nosso tempo. E quando eu reservo um tempo para a espiritualidade, para a oração, isso chama-se método. De preferência, uma hora mais tranquila, que você ainda não está com a cabeça cheia. Lembre-se que eu disse que o nosso pensamento é vira-lata. De manhã, por exemplo, você começa a rezar assim: Senhor, o dia de hoje é como se fosse uma página em branco. Eu quero escrever coisa bonita nessa página. Me ajuda. Senhor, eu não sei muito o que fazer, mas eu estou aqui na sua presença, agradecendo o Senhor por esse olhar amoroso de Pai. Senhor, hoje eu não estou conseguindo concentração, mas eu estou me esforçando. Me ajuda. E devagarinho você vai entrando num processo de oração. Isso é muito bonito, é muito interessante. A palavra de Deus é fundamental. E eu sugiro a palavra que a igreja nos propõe, a liturgia do dia, para você não ficar inventando moda. Mas é importante a gente ter disciplina, esforço. Ninguém se torna um mestre espiritual da noite para o dia. Isso é todo um esforço, alguns de uma vida. E a nossa vida é como se fosse uma escada muito comprida, mas a gente sobe um passo de cada vez. A gente não sobe tudo de uma vez. Não teríamos condições. Então, na nossa vida espiritual, é um pouco assim também. A gente vai subindo, às vezes a gente desce, depois sobe mais, mas o nosso esforço para a subida é muito interessante. Quando você for rezar, pegue um trecho da palavra de Deus. Eu sugiro o trecho que a própria igreja nos propõe na sua liturgia. E aí você está lendo a palavra de Deus. No meio de tantas ideias, algumas vão se destacar para você. Aí você para naquela ideia. Faça como a abelha que tira o pólen de muitas flores.
Mas enquanto ela não esgota uma, ela não parte para outra. Então aquela ideia que de alguma forma foi luminosa diante de você, você deve explorá-la à exaustão. Tirar dela o suco e o mel, para depois você seguir para frente. Transforme aquela expressão em oração. Começa a imaginar. Eu gosto muito de imaginar certas coisas. Por exemplo, aquele dia que Filipe chama Natanael e que Natanael estava debaixo da figueira, pelo jeito no meio do dia. O evangelho não fala, mas eu fico pensando, o que ele devia estar fazendo debaixo da figueira? Entendeu? Essas coisas ajudam a gente. Porque se naquele momento que ele estava debaixo da figueira, Jesus falou para ele no outro dia, olha, antes que o Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, Deus estava com o olhar pousado sobre ele. Ele devia estar fazendo uma coisa muito bonita. Porque o olhar de Deus é o olhar de admiração. Eu acho que Deus não gosta de ver, não tem nenhum prazer de ver quando a gente faz coisa feia, quando a gente prejudica os outros, quando a gente propositadamente faz uma coisa errada. Eu não estou falando quando a gente faz sem perceber, não. Deus me olha, Deus está me vendo neste horário, e como eu devo me comportar diante desse olhar amoroso de Deus. Ao longo do dia, você vai retomar aquelas ideias que você teve no momento de oração. Um rapaz que está apaixonado por uma moça, por exemplo, ele se lembra dela muitas vezes ao dia. Não é assim? E vice-versa. Se tem uma moça apaixonada por um rapaz, ela vai se lembrar dele muitas vezes ao longo do dia. E vai tentar até fazer o que ele gosta, de repente usar aquele vestido que ele gosta de vê-la usando, usar aquela joia que ele gosta de vê-la usando. Vai tentar conformar a sua vida ao desejo da pessoa amada. Eu penso que com Deus é um pouco parecido com isso. Eu devo viver o meu dia tentando pensar em Deus, naquelas ideias que tive no momento de oração, retomar rapidamente aquela ideia. Não é que eu vou esquecer de lavar a panela, ou esquecer a panela no fogo, para me colocar em oração. Não é hora para isso. Mas é fazer pequenas retomadas desses momentos luminosos que nós tivemos ao longo da vida. Penso também que nós desistimos fácil da vida de oração por falta de perseverança. Eu digo para você uma coisa, nós temos que matar um leão por dia para viver. Sozinho é muito mais difícil. Eu recordo aqui uma história de Davi e Golias, que ela é uma história bíblica, bonita e cheia de ensinamento. Davi era um pastor, um rapaz frágil, simples, e Golias era um grande gigante do exército filisteu. E ele desafiava o exército inteirinho de Israel. E Davi achou aquilo um abuso. Não, eu vou enfrentar esse homem. Mas é um menino praticamente. Então eles botaram em Davi a armadura. Aquilo era tão pesado que ele não dava conta nem de tirar o pé do chão. Eu vou tirar isso tudo, eu vou lutar com ele do meu jeito. Então tiraram a armadura de guerra de Davi. Ele pegou um estilingue, naquela época chamava-se funda, uma pedra bem lisinha, botou no estilingue e foi lá diante do gigante filisteu e deu uma estilingada e a pedra bateu na testa dele e ele morreu na hora. O gigante filisteu, ele tinha muita força, mas ele não tinha Deus. Davi não tinha força nenhuma, mas ele tinha Deus. Esse para mim é o grande ensinamento. Então você que está matando um leão por dia, seja doença, seja trabalhos, desafios, problemas para resolver, sem Deus é difícil. Com Deus tudo é mais fácil. O Guimarães Rosa, grande escritor mineiro, dizia lá, através da voz do seu personagem Riobaldo: com Deus, seu moço, tudo fica mais fácil e lá na frente a vida dá certo. Mas sem Deus a vida é muito burra.
Eu acho bonita essa fala do Riobaldo. No livro 6º do Tratado do Amor de Deus, São Francisco de Sales fala um pouco sobre a oração, dizendo: mas o que é a oração? A oração, segundo São Boaventura, compreende todos os atos da contemplação. Segundo São Gregório de Nissa, a oração é um colóquio, uma comunicação da alma com Deus. Eu particularmente gosto muito dessa definição de São Gregório de Nissa, porque se é comunicação, é um vai e vem. Eu falo, eu escuto. Há uma transmissão, um diálogo amoroso com Deus. São João Crisóstomo fala que a oração é uma prática familiar com a divina majestade. Olha que beleza, né? É uma prática familiar com a divina majestade. Santo Agostinho e São João Damasceno dizem que a oração é um voo ou uma elevação do espírito para Deus. São frases riquíssimas, conceitos riquíssimos. Então, eu posso me avaliar. Será que na minha oração, ou no meu momento de oração, eu estou tendo uma prática familiar com a divina majestade? Deus é a divina majestade. Mas com essa divina majestade, eu tenho um relacionamento familiar. Será que eu estou elevando-me num voo em direção a Deus, como diz Santo Agostinho? Vamos pegar aqui algumas palavras sobre a oração. Então, é um colóquio, quer dizer, é um diálogo, um bate-papo, é uma prática familiar, é uma comunicação da alma com Deus. Então, através da oração, nós falamos com Deus e Deus nos fala. Nós não podemos rezar apenas feito maritacas. É preciso rezar, falar com Deus, mas é preciso também fazer um silêncio para que Deus nos fala. Pergunta São Francisco de Sales sobre qual assunto nós falamos com Deus. E ele mesmo responde: olha, no plano da mística não se fala senão de Deus. Na verdade, de quem poderia falar e entreter-se o amor, senão no seu bem-amado? De quem nós poderíamos falar, estando diante de Deus, senão da sua grandeza, da sua beleza, da sua majestade? É interessante a gente pensar isso, né? E São Francisco de Sales também faz uma diferença entre teologia especulativa e a teologia mística. A primeira trata de Deus enquanto Deus, e a teologia mística, ou seja, a oração, a contemplação, fala de Deus enquanto sumamente amável. A teologia especulativa considera a divindade da suma bondade, e a oração considera a suma bondade da divindade. A teologia especulativa trata de Deus com os homens e entre os homens. A oração, a mística, fala de Deus com Deus e em Deus mesmo. A teologia especulativa aspira ao conhecimento de Deus. A mística, a oração, aspira ao amor de Deus. De forma que a teologia especulativa torna os seus discípulos sábios, doutos e teólogos, ao passo que a mística faz dos seus ardentes, afeiçoados, amantes de Deus. Chama-se mística porque a conversação é toda secreta e nela
Nada se diz entre Deus e a alma, senão de coração a coração. A linguagem dos amantes, dizia São Francisco de Sales, é tão particular que só eles próprios a ouvem. Lá no Cântico dos Cânticos, dizia: eu durmo, dizia a amante sagrada, e o meu coração vela. Eis que me fala o meu bem-amado. Onde reina o amor, não há necessidade do ruído das palavras exteriores, nem do uso dos sentidos, para se compreenderem e se ouvirem um ao outro. Vale a pena a gente explorar um pouco essa ideia. Onde reina o amor, não há necessidade do ruído das palavras exteriores. Basta aquela comunicação autêntica, verdadeira, de coração para coração. A oração é um maná pela infinidade dos sabores deliciosos e das preciosas suavidades que oferecem aos que dela usam. E São Francisco de Sales dizia: eis porque a celeste amante, no livro do Cântico dos Cânticos, é chamada rola, ave que prefere os lugares sombrios e solitários, onde os seus arrulhos só servem para deliciar o macho da espécie enquanto vivo ou lamentá-lo depois de morto. Por isso, no Cântico dos Cânticos, o esposo divino e a esposa celeste exprimem os seus amores num contínuo diálogo. E se os seus amigos e amigas falam alguma vez no meio da sua conversação, é só furtivamente e de maneira que não perturbem o diálogo com Deus. Santa Teresa de Jesus preferia meditar nos mistérios, em que o nosso Salvador esteve mais só, como no Jardim das Oliveiras, ou à espera da samaritana, pois lhe parecia que, estando só, devia mais depressa admiti-la junto de si. O amor deseja o segredo, e ainda que os amantes não tenham segredo algum a dizer, comprazem-se, todavia, em dizê-lo secretamente e em parte. Se não me engano, é porque não querem falar senão para si mesmos, e dizendo alguma coisa em voz alta, parece-lhes que não falam só para si. Então, é importante a gente educar também a linguagem para a oração. Será que a minha oração é cheia de barulho? Ou será que a minha oração é um simples estar prazerosamente com Deus? Vamos imaginar uma determinada situação. Nós temos muitos atletas que gostam de andar de bicicleta. Adoram, pegam a bicicleta de manhã, vão fazer uma corrida, uma ginástica. Isso é muito bonito. Mas quase sempre essas pessoas levam uma garrafinha d'água. Quando não levam, são obrigadas a parar de vez em quando num determinado lugar em que se tem água para poder beber. Mas o que isso aí tem a ver com a oração, padre? Tem sim. Veja bem o exemplo. O cara está lá correndo, batalhando, suando e tal, mas de vez em quando ele tem que parar para se hidratar. Na nossa luta diária, eu disse para você aqui já nesses programas que a pessoa tem que tirar o tempo para a oração. Hoje eu já tirei o meu tempo para rezar. Vou rezar mais. Mas quer dizer que ao longo do dia, quando eu estou pedalando mesmo, quando eu estou aí, fila de banco, correria para lá e para cá, atender clientes, resolver com fornecedores, lutar pela vida, de vez em quando eu tenho que abrir a garrafinha de água. Você entendeu? De vez em quando eu tenho que recorrer àquele pensamento que eu tive pela manhã, na hora da oração. Eu tenho que fazer algumas retomadas do meu momento de oração para eu poder seguir o meu dia. Então eu gostaria que você refletisse sobre esse exemplo e começasse a colocar isso na sua vida. Eu rezo pela manhã, eu tiro um tempo para rezar à noite.
recapitulando o meu dia. Mas ao longo do dia, é como se fosse uma trilha, que eu vou mesmo para a luta, eu vou suar a camisa, eu vou trabalhar. Mas aí eu preciso ter alguns momentos de retomada da minha oração para eu poder seguir em frente. Isso é muito bonito, é muito importante. E é claro, aqui nós estamos dentro de uma meta, dentro de uma caminhada. Mas o que eu rezei durante a manhã? Bom, se você não rezou nada, não tem jeito de você retomar isso ao longo do dia, concorda? Então é importante ter um momento de oração na parte da manhã, porque aí você pode buscar ao longo do dia aprovar um pouquinho dessa água para poder seguir a caminhada. Entendeu o exemplo de quem pedala e anda de bicicleta? Segundo exemplo, isso aqui é bom porque isso nos ajuda a rezar, nos ajuda a ter uma vida espiritual à luz dos ensinamentos de São Francisco de Sales. É claro que São Francisco de Sales viveu num outro tempo. Aqui eu estou adaptando a mensagem para você entender. Eu fico percebendo hoje como que a meninada manda recadinho pro celular. Toda hora, tic, 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 tá lá mandando recadinho pro celular. Qualquer prazinho que deu, na fila do ônibus, no banco, na fila, chegando antes de chegar na escola, chegando ao trabalho, manda um recadinho pro celular, um torpedo. Sei lá como é que chamam essas coisas todas. Eu penso que com Deus é mais ou menos assim. Sabe por quê? Porque Deus é a pessoa que a gente ama. Então de vez em quando tem que falar com ele: alô, eu estou aqui. Oi, eu cheguei. Como eu te amo. Eu estou falando um exemplo simples para você tentar colocar isso na sua vida. E fazer orações do seu jeito. Meu Senhor, eu estou aqui. Me ajuda. Meu Deus, não é um fanatismo não, viu gente? É claro que ninguém vai ver isso não. Isso é uma coisa do coração. Mas assim como esses meninos hoje comunicam o tempo todo um com o outro sem interromper as atividades do dia, sem interromper a nossa faina diária, quero dizer, o nosso trabalho diário, nós temos que estar antenados com Deus, sintonizados com Deus, pedir a Ele sabedoria. Para os pequenos momentos, vai fazer exame no médico, pede a Ele uma luz. Vai tomar uma decisão importante, pede a Ele a sabedoria. Penso que assim a gente vai se manter o dia todo em contato com Deus. Isso é muito importante. Como rezar, como manter essa intimidade com Deus à luz dos ensinamentos de São Francisco de Sales. Queria que você refletisse sobre isso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.